Fala, galerinha do Fluminense do 8º ano. Quanto tempo, hein? Beleza? Bom, tô gravando esse vídeo que vai ficar disponível lá na plataforma para aula de colonização da América, né? Que fala um pouquinho da conquista da América, tá? Então a primeira parte da aula vai ser sobre a conquista do continente americano, porque são os próximos assuntos que a gente vai trabalhar, né? O continente americano. Então a gente vai bem desde a origem histórica, né, do continente americano, e depois os tipos de colonização da América, tá? A chamada colonização de exploração, que foi mais comum, inclusive aqui no Brasil, né? E a colonização de povoamento. A gente vai ver como é que funcionou esses dois tipos de colonização, tá? Então vai ter os vídeos que eu coloquei para vocês, que eu venho colocando semanalmente, tá? E vai ter esse vídeo meu de autoria que a gente vai estar, por meio das informações aqui do PowerPoint, tá, tirando algumas dúvidas, tá, que depois ali por meio daquele grupo do WhatsApp a gente vai sanando o que for ficando e a gente vai evoluindo aí no nosso conteúdo, tá bom, galera? Então essa imagem aí fala um pouquinho da conquista da América, e isso aí a gente está falando principalmente da chegada dos espanhóis, né, no continente americano, e é importante destacar toda a violência que foi utilizada por eles para a conquista do continente americano. Então, Colombo seria o primeiro, né, desbravador da América. Informações ali da chegada de Colombo na América Central. O objetivo, né, que a gente estuda em história, né, que era a chegada até ao Oriente. Colombo, na verdade, acaba descobrindo um novo continente ali na Idade Moderna, né, que dá início o objetivo deles, que era explorar o Oriente, descobrindo um novo continente. Esse continente deveria também ser explorado à sua maneira, tá? Assim que eles começassem a perceber de que maneira poderiam enriquecer no continente americano. E a gente vai ver que os espanhóis vão ter muita sorte, né, com a descoberta de ouro no México, principalmente, de grande quantidade de prata na América do Sul. Então são as razões da colonização espanhola da América. Então aqui ele mostra um pouquinho da colonização no Caribe, né, na América Central, do qual é importante destacar a violência do espanhol praticada em relação ao indígena, tá? Mesmo os indígenas, em maioria, tecnologicamente eram inferiores ao homem branco europeu, no caso o espanhol, né, por meio da utilização de armas de fogo, canhões, cavalos, né, que não existiam aqui no continente americano, bem como as doenças trazidas da Europa, que ajudaram a dizimar milhões de indígenas, facilitando essa dominação do homem branco espanhol aqui na América. Aqui uma imagem que fala um pouquinho, né, dessa chegada dos espanhóis no continente. Hernán Cortés foi o grande invasor do México, né? Então sua campanha militar ela vai resultar inclusive na destruição do Império Azteca, né, que dominava aquela região central do México, e dá início à exploração da mão de obra indígena como escrava e a exploração do ouro, né, que a gente falou na aula anterior, né, dos povos da América pré-colombiana, né. A derrota dos aztecas ela acontece nessa campanha do Hernán Cortés, iniciada em 1519. Que as estratégias do Cortés para ocupar o território, né, se aliou a algumas tribos que eram inimigas dos aztecas, entre outras táticas que fizeram com que ele dominasse aquele território do México. Destaque inclusive para o sequestro do imperador Montezuma, né, que depois vai ser morto inclusive pelos espanhóis, consolidando ali a conquista do Tecnotitlán, que era a cidade que passou a se chamar Cidade do México, né? Aqui mais uma imagem da tentativa de resistência indígena asteca Malinche. Características dessa invasão asteca,
né, pelos espanhóis. E como eu antecipei, tomada de Tecnotitlán, que era a capital do Império Azteca, e o genocídio dessa população. Então, o homem branco europeu civilizado, ele foi extremamente violento para conquistar o que ele queria, que eram essas áreas na América, no chamado processo de colonização espanhol. Imagens dessa campanha militar. Aqui é apresentado fatores que mostram a superioridade e porquê da vitória dos espanhóis. Tá? Que ali da Espanha vai ser um modelo para as invasões no restante da América. E aqui a campanha de Pizarro, né? Francisco Pizarro, que vai, assim como o Cortés no México, vai invadir o que a gente chama de Cordilheira dos Andes, né, com a derrota do Império Inca aqui na América do Sul. Aqui a campanha de Pizarro, principalmente visando o Peru, que era o centro ali do Império Inca na América do Sul. Aqui a imagem de Atahualpa, que era o imperador Inca ao momento da invasão de Pizarro. Motivações para a conquista do território, principalmente a exploração do ouro e da prata, que foi encontrada em grande quantidade na região. Então aqui mostrou um pouquinho, né, dessa violência que foi praticada pelo espanhol, principalmente. Não só eles, a gente vai perceber que essa violência no processo de colonização da América, ela também vai ser copiada pelos demais, né, que vieram após os espanhóis, respectivamente, né, Portugal, França, Inglaterra. Todos eles vão de alguma forma, por meio da violência, conseguir territórios e explorar os recursos naturais, né, que a América poderia apresentar para o homem branco civilizado, né, do qual a gente vai ver um pouquinho mais agora os tipos de colonização da América, correto? Após a conquista, de que forma que os europeus colonizaram o continente americano. Então, dando continuidade aí, galera. Colonização e regionalização do continente americano. A gente vai analisar agora um pouquinho. Bom, no texto ele fala aqui por que o inglês, né, passou a ser muito usual na América. A gente sabe que dessa colonização da América, os Estados Unidos, né, mais para o presente, se tornou uma potência econômica. Né? Não no início do processo de colonização, mas posteriormente, a gente vai perceber o porquê que os Estados Unidos se tornou essa potência e porquê que o inglês acaba sendo a língua mais usual, inclusive do mundo, né? Na medida que os americanos foram colonizados pelos ingleses e a língua inglesa, né, que é mais falada nos Estados Unidos, acaba sendo uma língua que é utilizada em todo o mundo devido a essa liderança, né, que os Estados Unidos possui no mundo atual. Ele dá alguns exemplos, né, de palavras que a gente até aportuguesou, né, pelo fato de conviver com tecnologia americana praticamente todo dia, principalmente na informática. Né? Mais alguns exemplos. Bom, é aqui ele coloca, né? Por que o Brasil vem se tornando cada vez mais marcante nessa língua inglesa presente na nossa cultura? Muito porque, né, a gente também consome muita tecnologia americana, não só o Brasil, como o mundo todo. Tá? E obviamente que a língua inglesa está muito marcada, né, em Hollywood, na cultura americana, que é muito forte, que acaba invadindo o mundo todo e principalmente o Brasil. Bom, aqui algumas informações sobre a América, tá, galera? O segundo continente mais extenso, né, em território, só está atrás da Ásia. Ele se estende de forma longitudinal, tá, de norte a sul. É um continente que ele é alongado, né, de norte a sul, de modo que ao norte você tem como limite, né, o Polo Norte, né, o Ártico, e ao sul você tem a Antártida. Tá? Então é um continente muito grande, do qual a gente tem
uma área enorme que acabou resultando na criação de vários países. É separado dos demais continentes por 2 grandes oceanos, né? O Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E a América ela costuma ser dividida, né, de forma física em 3 partes. Tá? A gente vai estudar isso. A América do Norte, né, a parte mais ao norte do continente, a América Central e a América do Sul, do qual o Brasil faz parte. Aqui uma imagem do continente americano em relação aos demais continentes. Como nós vimos, uma área muito extensa, tá? De norte a sul, cortando o planeta. Tranquilo? Bom, além daquela divisão que nós vimos, né, de América do Norte, Central e Sul, também existe uma divisão cultural, tá? Do qual a gente percebe que a América ela se divide em 2 grandes porções, tá? Do ponto de vista da cultura, e a gente destaca aí principalmente a língua, tá? Então você tem a chamada América Latina, que são os povos que falam línguas latinas ou neolatinas, e a chamada América Anglo-Saxônica. Qual é a diferença, galera? A América Anglo-Saxônica, principalmente 2 países, tá? Que é o Canadá e os Estados Unidos, e a língua anglo-saxônica aí seria, no caso, a língua inglesa, tá? Que é a mais falada nesses 2 países. E principalmente você ter a religião protestante como uma característica, né, dessa América anglo-saxônica. Então, Canadá e os Estados Unidos, língua inglesa e o protestantismo. No caso da América Latina, tá? Do qual você tem países que falam a língua neolatina, por exemplo, o português, o espanhol, tá? O francês, no caso do Haiti, por exemplo. Você tem como principal características, né, na América do Norte, o México, a América Central inteira e a América do Sul. Então, toda essa região é chamada de América Latina. Então, você tem a língua portuguesa e a língua espanhola, principalmente a religião católica, tá? Que marca essa porção do continente americano. Então, culturalmente, a gente divide a América em 2 partes. A América Latina, que acabamos de ver, e a América Anglo-Saxônica de língua inglesa. Aqui ele apresenta para a gente essa divisão. Tá? A parte mais escura, a América Anglo-Saxônica, e a parte mais clara, todo o restante da América, conhecida como América Latina. Aí ele levanta alguns questionamentos aqui. Ele fala sobre o que foi considerado para estabelecer essa divisão regional do continente americano, principalmente a cultura e a língua. Tá? A gente poderia dizer que seria uma divisão cultural do continente americano, levando essas considerações levantadas agora, levando em conta nessas considerações. Bom, quando a gente fala da história, né, da colonização da América, esse continente foi colonizado de 2 formas diferentes. A gente estuda isso lá em história, tá? O processo mais comum de colonização foi a colonização de exploração, tá? Iniciada pela Espanha, inclusive, e um processo menor que foi chamado colonização de povoamento, tá? Que a gente vai ver logo a seguir. Então, a colonização de exploração, ela é a primeira, né, desenvolvida aqui a partir do século XV e XVI. Tá? Ela vai ser feita pelos países europeus, pelas metrópoles europeias, tá? Que começaram a retirar de suas colônias tudo que podiam de valioso. Então, o foco sempre era metais preciosos, mas nem sempre se encontrou metais preciosos nesse território. E além da produção de ouro e prata, né, de extração de ouro e prata, usando a mão de obra escrava indígena, você tem também a produção de gêneros tropicais, como o açúcar, por exemplo, o algodão, o café, mais tarde, o tabaco, que seria usado para exportar para a Europa, produzido aqui utilizando mão de obra escrava, seja ela indígena, seja ela negra, visando o lucro, né, dessas metrópoles europeias, produzindo esses recursos aqui em grande quantidade. Uma característica dessa colonização de exploração a gente vê aqui, ó, mão de obra escrava dos indígenas e posteriormente dos africanos escravizados,
Colonização baseada na retirada de recursos e riquezas naturais das colônias com o uso de mão de obra escrava. Colonização de exploração. O segundo modelo, que é a colonização de povoamento, ela vai se representar mais ou menos 10% do processo de colonização da América. Tá? Ele foi minoritário, não foi muito comum. E vai acontecer em áreas que era, primeiro, não se encontrava ouro e prata, tá? Que pudesse estabelecer ali uma colonização de exploração, de retirada de recursos metálicos, ou você tinha um clima frio, que não dava para produzir, por exemplo, gêneros como o açúcar, como o café, o algodão, etc. Então, são áreas ao qual as metrópoles europeias não vão dar nem muito interesse no início. Tá? Elas vão acabar se tornando, mais tarde, uma área que vai receber colonos europeus que eram perseguidos por conta da religiosidade, né? Guerras de religião que vão acontecer na Europa, que fizeram com que muitos protestantes migrassem para essa região do atual Estados Unidos e do Canadá. Então ele coloca aqui, os ingleses fixaram-se entre os montes Apalaches e a costa atlântica, organizando 13 colônias, né? As 13 colônias inglesas que vai dar origem nos Estados Unidos. Colônias do Norte, Nova Inglaterra. Então você tem ali agropecuária, pequenas propriedades, tá? Principalmente, quase não tinha escravidão. A escravidão vai acontecer em apenas 3 colônias, né, do atual, que deu origem aos Estados Unidos, etc. Ele mostra no mapa aqui pra gente, essas 13 colônias. As 3 colônias que eu comentei que havia escravidão, porque o clima era mais quente, a Carolina do Norte, do Sul e a Geórgia. Tá? Que ali você tinha uma espécie de colonização de exploração. As outras 10, colônia de povoamento, tá? Que tinha características diferentes do processo de exploração que nós vimos anteriormente. Os franceses, que se estabeleceram no território do Canadá, junto com os ingleses, tá? É a colonização canadense, que ela vai ter, no início, uma área dominada por ingleses e uma área mais no interior dominada pela França, e que isso só vai ser solucionado mais tarde na Guerra dos 7 Anos, né, quando os ingleses acabam tomando dos franceses o Canadá. As colônias do Sul, como eu comentei, né, que é a Carolina do Norte, do Sul e a Geórgia, você tinha uma espécie de colonização de exploração, tá, que foi incomum, né, nos Estados Unidos, mas aconteceu, do qual se utilizava inclusive a mão de obra escrava negra para a produção de algodão. É a origem dos negros dos Estados Unidos, por exemplo. Aqui ele mostra para a gente relações de dependência do continente americano, no que toca aos valores culturais americanos e essa superioridade hoje da cultura americana no mundo. Aqui mais algumas informações a respeito dessa cultura americana globalizada. Esse multimídia está disponível também para vocês, sem a minha participação, também no material dessa semana, tá, galera? Se vocês quiserem ver com mais calma. A gente chega a algumas conclusões, né? O Canadá e os Estados Unidos, que foram colônias de povoamento, depois a gente vai ter uma aula para aprofundar isso, acabaram tendo mais autonomia e se tornaram hoje países desenvolvidos, enquanto boa parte da América, né, a chamada América Latina, que viveu séculos de exploração, de escravidão, etc., ela acabou atrasada e, infelizmente, hoje são os países subdesenvolvidos, que são maioria no continente americano, o qual ele apresenta aqui no mapa. Coincidentemente, os países desenvolvidos são aqueles que foram colônias de povoamento, como o Canadá e os Estados Unidos. E todo o resto da América, colônias de exploração e hoje países subdesenvolvidos. O qual ele faz aqui essa contestação, esse questionamento, né? Então a gente tem algumas características econômicas que vamos falar nas próximas aulas, né, sobre a América. Essa área subdesenvolvida ela não é igual. Você tem países subdesenvolvidos que são um pouquinho mais adiantados, que é o caso, por exemplo, do Brasil, da Argentina, do México. E você tem alguns países subdesenvolvidos muito pobres, né, como, por exemplo, a Venezuela, a Bolívia,
o Paraguai, o Haiti, vários países ali da América Central, que a gente vai depois trabalhar o porquê nessa diferença, mesmo entre os países subdesenvolvidos, porque alguns vivem situações um pouco melhores que outros. Ainda temos um país socialista na América, que é Cuba, tá? Futuramente teremos uma aula também específica para falar dessa característica do regime político cubano, tá? E fica para uma próxima oportunidade, ok? Então fiquem atentos aí nas aulas multimídia, inclusive essa de nossa autoria, e a feitura das atividades para fixar o conteúdo, né, sobre colonização da América. Então essa aula foi sobre conquista, né, e características geral da colonização no continente americano. Nas próximas aulas a gente vai ver outros assuntos e avançar no nosso conteúdo aí de fechamento do primeiro bimestre. Falou, pessoal? Grande abraço a todos, saudade de todos vocês e até a próxima.